Então vamos começar a ver os primeiros tópicos da palavra do Senhor, porque parece que quando esses mercenários falsificadores da palavra de Deus falam, parece que a graça foi abolida. Parece que a graça superabundou onde havia a lei e o pecado, e parece que a lei foi abolida pela graça, quando na verdade a lei é estabelecida pela graça. A lei é estabelecida pela graça, porque só existe graça porque existe lei, e sem lei não haveria necessidade de existir graça. Por quê? Porque sem lei não haveria pecado, sem pecado não haveria transgressão, e sem transgressão não haveria morte. Então o salário do pecado é a morte, porque há transgressão da lei, e sem lei não haveria transgressão, então não haveria necessidade de graça, porque não haveria pecado nem transgressão da lei. E é nisso que as pessoas estão se fundamentando de uma maneira errada, porque elas querem dizer que o apóstolo da santidade, chamado Paulo, abole a lei. Por quê? Porque no fundo as pessoas querem Deus e querem o pecado. Elas querem Deus e querem o erro. Elas querem ser salvas, mas elas querem realizar, satisfazer. Elas querem se sentir aprazivelmente, carnalmente e fisicamente realizados, mas estando com a sua consciência limpa de pecado, quando na verdade o pecado traz o medo, o pecado traz a desconfiança, o pecado traz a transgressão e mata qualquer ser humano, quer seja grande ou pequeno, rico ou pobre, quer seja preto ou seja branco, quer seja doutor ou seja ninguém. O pecado mata do mesmo jeito. Olha o que está escrito, começando pelo livro de aos Romanos, no seu capítulo 1, a partir do versículo 28, olha o que o apóstolo Paulo, que eles dizem que não guardam lei, que não guarda a lei, que eles dizem que a lei foi abolida, que o apóstolo Paulo é o crentinho da laicidade. Não é não, meu irmão. O apóstolo Paulo é um dos maiores pregadores de arrependimento dos últimos tempos, e que essa palavra passou a ser de antiga a contemporânea, porque ela é clara, limpa, nítida nos dias atuais. Nunca se ouviu dizer, nem nos tempos de Sodoma e Gomorra, nem nos tempos de Nínive, nem nos tempos do mundo antigo, como diz lá no livro de Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem e o Espírito de Deus não contenderia com o homem. Tamanha perversão, tamanha incredulidade, tamanha sujeira e pecaminosidade que havemos visto e ouvido nos dias atuais. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, do Salvador, do Redentor, porque é o poder do Criador para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que significa primeiro do quem é crente, depois de quem não é, primeiro de quem aceita, depois de quem não aceita, porque nele se descobre a justiça do Criador, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aí Paulo começa agora a combater, a desfazer, a destruir e a condenar o pecado dos homens. Olha o que ele diz. Olha o que eu não vou ler todo porque o tempo é curto, mas vamos começar a partir do versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer
nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Manifestou o quê? A salvação e o pecado. Ou a pessoa está salva em Deus pela fé, ou a pessoa está condenada no pecado pelo diabo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, é impossível se duvidar do Criador por causa das suas criaturas, por causa das suas criações, e ninguém teria tamanho poder, glória e inteligência para criar as coisas que os nossos olhos podem ver e as coisas que os nossos olhos não podem ver, porque está escrito, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo. Então, os homens decidem, e os que estão no pecado estão debaixo da maldição, porque está escrito no versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Por quê? Porque Deus é santo e não tem parte com pecado. Porque Deus é perfeito e não tem parte com quem está vivendo uma imperfeição de vida por causa da prática cotidiana dos seus pecados e da dureza do seu malvado coração. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento do Criador, assim o Criador os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus deixou. É por isso que nós estamos vendo o pecado crescendo, o pecado embolando, as pessoas se destruindo, as pessoas se devassando, as pessoas se contaminando, as pessoas se autodestruindo. Por quê? Porque Deus os entregou às suas paixões. Se é isso que elas querem, que façam. Agora assumam as consequências negativas, infames, perversas e diabólicas das suas escolhas, e não culpem Deus, porque Deus veio te socorrer, Deus veio te libertar, Deus veio te perdoar e Deus veio te transformar e te salvar, mas você não quis, você rejeitou e você rejeita até hoje e não quer a salvação que o Senhor tem para a sua vida. Então você está entregue a um sentimento perverso, animal e diabólico, para fazerem coisas que não convém. Quer dizer, a palavra diz não peque, as pessoas pecam. A palavra diz não adultere, as pessoas adulterem. A palavra está dizendo não roube, as pessoas estão roubando. Não mate, as pessoas estão matando. Não tenha outros deuses diante de mim, as pessoas estão na frente do computador, da pornografia, da pornofonia, dos cantores mundanos, satanistas, malignos, diabólicos, dos filmes mundanos, e as pessoas, tendo conhecimento de Deus, rejeitam Deus por causa das suas paixões e das suas perversões e das suas contaminações, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, presunçosos, avarentos de males, inventores de males, avarentos, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo do Criador, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Elas não somente praticam,
Elas não somente fazem, mas elas também se agradam daqueles que fazem o mesmo erro, a mesma iniquidade, mesma transgressão, o mesmo pecado que elas praticam. Livro de aos Romanos, ainda é o apóstolo Paulo, na unção do Espírito Santo, falando com o povo de Roma, com a congregação que estava em Roma, com o povo que se dizia de Deus, de que amava a Deus, que estava com Deus, que era de Deus. Capítulo 3, versículo 4: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. O apóstolo Paulo está categoricamente dizendo que lei nunca foi, nunca será abolida, porque está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Eterno, a Torá, os profetas, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos permanece para sempre. Eita glória ao Rei da Glória. Glória ao Pai, glória ao Filho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Diz no capítulo 6, de aos Romanos, e o versículo 13. Vamos ver se realmente a lei foi abolida e se pode fazer o que quer na carne e que Deus só quer o Espírito. Vamos ver. A partir do versículo 11, vamos ler. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para o Criador, em Yeshua HaMashiach nosso Senhor. O que é que o apóstolo está dizendo aí? Ele está dizendo porque no capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador. Que significa que quando nós reconhecemos, nos arrependemos e nos entregamos a Yeshua, ao Salvador, à salvação, como Redentor e remissor dos nossos pecados e comprador da nossa dívida pelo seu sangue na cruz do Calvário, então Cristo apaga, Cristo perdoa, Cristo elimina todo o nosso pecado e todas as acusações pela nossa ignorância espiritual. Observe que se uma pessoa pecar na carne, ela não morre. Ela não morre, por quê? Porque a lei é espiritual. Isso conta no reino do Espírito. O problema da obediência ou da desobediência é que a desobediência traz consequências gravíssimas à vida espiritual, como a obediência traz consequências maravilhosas, positivas e de vida para a vida espiritual no reino celestial. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Por quê? Porque quando estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Por quê? Porque nos batizamos nas águas do batismo e quando nós emergimos da água, levantou-se um novo homem, uma nova criatura.
que não vive mais debaixo da maldição da lei pela transgressão do pecado, mas vivemos debaixo da graça pela ausência da lei, em não nos condenar pelo arrependimento e salvação em Cristo na graça. Então, se estamos mortos para o pecado e não damos os desejos, nem a satisfação, nem a prática do pecado, a lei não pode nos matar, a lei não pode nos condenar, a lei não pode nos apontar, porque não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por que não estamos debaixo da lei? Porque não há pecado. Se não há pecado, não há transgressão. Se não há transgressão, não há morte. Então a lei não me condena. Mas se as pessoas vivem vivas para o pecado, elas estão debaixo da condenação da lei, porque só existe pecado, porque existe a lei, e sem transgressão da lei não há pecado, e se não há pecado, não há morte, e se não há morte, não há necessidade da graça, da salvação e da remissão. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que palavra gloriosa, majestosa e brilhante. Não apresentei os vossos membros ao pecado. Por quê? Por que está escrito que o apóstolo Paulo diz que com a lei de Deus, com a lei do Espírito, eu sirvo a Deus, mas com a carne a lei do pecado? Por quê? Por que ele diz isso? Por que no capítulo 7 de aos Romanos e no versículo 14 o apóstolo disse: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo não estava dizendo que ele estava em pecado, que ele estava na prática do pecado. Ele estava dizendo que ele sentia na carne o pecado, mas ele não praticava o pecado para não transgredir a lei, porque se ele praticasse o pecado, ele transgredia a lei. Se ele transgredisse a lei, ele era réu de juízo e réu de morte, porque o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para os que não vivem na prática do pecado. Então, como é que esse povo vem para mim dizer que a lei foi abolida, enquanto o apóstolo Paulo está esclarecendo como testemunha viva e individual do que é a luta da carne e o espírito, do que é da luta do espiritual e do carnal, do que é a luta em não transgredir a lei e viver debaixo da graça? O apóstolo Paulo foi glorioso, categórico na unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos esclareceu o que sentimos, porque se sentimos desejo de pecar, de errar, de transgredir, não significa dizer que nós estamos pecando, significa dizer que é a carne tentando nos impulsionar ao pecado para nós desobedecermos a lei que nos garante comunhão com Deus pela prática de não nos contaminarmos com o pecado, para que a lei não nos acuse como transgressores e no pecado nos mate, precisando assim de uma nova reconciliação com Deus. Então é possível você sentir o desejo, é possível você sentir a vontade do pecado, porque você está vivendo uma vida humana, uma vida física.
Você ainda não saiu da terra. Então a carne de quando em quando vai te impulsionar a errar, a pecar, a transgredir. Mas como você está morto para o pecado nas águas do batismo e nasceu de novo e não vive mais você, mas Cristo vive em você, e a vida que agora nós vivemos na fé do Filho do Eterno, do Filho do Criador, do Filho do Redentor, do Filho de Deus. Então nós anulamos a vontade pecaminosa e vamos orar, jejuar, se consagrar e meditar nas Escrituras para nos fortalecermos espiritualmente e o pecado não ter domínio sobre os nossos corpos físicos e humanos vivendo sobre a face da terra. O versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado não tem domínio mais sobre as nossas vidas? Porque tem pessoas que dizem que não conseguem parar de pecar, de parar de errar, parar de transgredir a lei, e outras não vivem na prática do pecado. Por quê? Porque nós nos santificamos no Espírito Santo. Porque a água, que é o poder da palavra do Eterno, do Criador, do Salvador, nos lavou, nos purificou. O sangue de Cristo nos limpou, nos purificou e nos perdoou. E o poder do Espírito Santo nos consagrou e nos santificou a Deus, e passamos a ser santos mesmo sendo pecadores. Nós não somos santos porque não sentimos vontade de pecar. Nós somos santos porque não deixamos a vontade do pecado na nossa carne nos dominar ao pecado. Porque tememos ao Senhor, e o temor do Senhor está escrito que é uma fonte de vida que nos livra dos laços da morte. Está escrito no livro de Provérbios, no seu capítulo 14 e no seu versículo, aleluia, glória a Deus, livro de Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Vocês estão entendendo o que a palavra do Senhor está nos ensinando nesta hora, neste momento? Somos todos pecadores? Somos, mas quem vive na prática do pecado vive debaixo da transgressão da lei. Quem vive debaixo da transgressão da lei está nas mãos de Satanás, porque o salário do pecado é a morte. Então os demônios estão dentro deste corpo que vive na prática do pecado. Então é por isso que o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 3,16 que os indoutos e inconstantes que fazem o erro, o pecado e que torcem a palavra de Deus para levar as pessoas a uma vida mundana, perversa, pecador e carnal, eles desfazem das Escrituras Sagradas para o seu próprio bel prazer, para os seus próprios entendimentos, um entendimento cauterizado e profano, e que não tem nada a ver com o que Paulo escreveu. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí fica um bocado de gente pecando, errando, transgredindo e dizendo: o pecado não tem domínio sobre mim. Não tem não. Você está na mão do diabo, infeliz. Você está na mão do inferno. Porque está escrito no livro de João que aquele que peca é do diabo, e acabou. Quem peca é do diabo. 1 João capítulo 2, versículo 15 está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor do Criador não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Livro de 1 João, capítulo 3, e versículo, aleluia, 5. Vamos ler a partir do versículo 3. 1 João 3,3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, a esperança da salvação, a esperança dos novos céus e a nova terra, como acabamos de ler, a esperança da vida eterna, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Qualquer que nele tem esperança, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Cristo é puro, o Espírito Santo é puro, o Criador é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E qualquer que nele permanece, ou qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Multidão no caminho do Calvário contemplava uma cena comovente. Um homem ensanguentado e ferido carregava uma cruz, sendo inocente. Foi por você também, foi por você também, porque rejeitar a luz, se por você também morreu Jesus. Hoje em dia podemos ver a olhos nus pecadores desviados que desprezam a Jesus, andam pecando mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou a cruz. Foi por você